mas porém ela descaracteriza o projeto do vereador Magal. É uma emenda que gera despesa para o município, portanto, se essa emenda for colocada no projeto, ele deverá retornar para a Comissão de Finanças para que seja analisada. Da forma que o projeto está agora, ele pode ser votado. Mas se for colocado esta emenda, ele deverá retornar para a Comissão de Finanças para que seja exaurido o parecer. Porque é uma emenda que gera débito, despesa ao município. Eu até proponho ao vereador que se coloque um projeto de lei baseado nessa situação, para que seja reparado esse pessoal da meiota, que com certeza nós votaremos a favor. Um projeto de lei da própria autoria do vereador. Okay. Mas se colocar uma emenda aí agora, vai descaracterizar o projeto. Em votação, em discussão, vereador Raimundo, do Basílio. Senhor presidente, é só para esclarecer uma coisa aqui com o nosso amigo vereador Cosme. Eu gostaria de esclarecer meu voto contra, mas explicar a ele que eu não gostaria também de que fizesse uma emenda e o vereador Cosme, ou A ou B, modificasse a forma de ser o projeto. Então, vereador Cosme, nada contra, eu acho que é salutar esse projeto no futuro, a gente fazer isso aqui de novo, mas que isso não venha servir de exemplo para muitos que quando colocam um projeto aqui e tem que ser aprovado pela Câmara, fica ruim. Todos nós temos que votar contra, que você retire o projeto, retire a emenda, para não ficar ruim, viu? É só isso. Ok, vereador Raimundo. Em votação, a emenda do vereador Cosme Araújo. Os vereadores que aprovam a emenda do vereador Cosme Araújo permaneçam como se encontram. Reprovada a emenda do vereador Cosme Araújo. Artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. O Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, o órgão responsável, será responsável pelo planejamento, implantação e implementação das ações necessárias para a realização dos projetos dos objetivos desta lei. Em discussão, o artigo 4º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. A Semana de Prevenção ao Alcoolismo será realizada nas escolas municipais, unidades de saúde e demais órgãos que o Poder Executivo Municipal julga conveniente. Em discussão, o artigo 5º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, fixando o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações e provisões necessárias no orçamento. Em discussão, o artigo 6º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Os casos omissos desta lei poderão ser regulamentados por decreto do prefeito municipal. Em discussão, o artigo 7º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor em 90 dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 8º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Segunda votação em redação final. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Ivo Evangelista, vereador Luiz Carlos, vereador Cosme Araújo. Aprovado por unanimidade. Vereador Cosme Araújo, o único voto contrário. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 025/2015 reconhece de utilidade pública a Associação Cultural Amigos de Morfeu. Parecer. Diante disso, manifesto favorável ao pleito este em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto que reconhece de utilidade pública a Associação Cultural Amigos de Morfeu, exceto a assinatura do vereador Cosme Araújo. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação Cultural Amigos de Morfeu. Artigo 1º, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 2º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Segunda votação e redação final. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Ivo Evangelista,
vereador James Costa, vereador Alisson Mendonça. Segunda votação e redação final em bloco aprovado. Projeto de lei 082/2015 cria o projeto Academia de Ginástica ao ar livre do município de Ilhéus e da outras providências. Autor, vereador Aldemir Santos Almeida. Pela competência, o projeto de número 82, de autoria do vereador médico do povo Aldemir Almeida. Projeto de lei 083/2015, autor vereador José Valdo Machado. Institui no calendário do município de Ilhéus a festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida do bairro do Malhado e das outras providências. Pela competência, o projeto de lei de número 83, de autoria do vereador José Valdo, pela competência para as devidas comissões. Projeto de lei número 084/2015, autor vereador José Valdo Machado. Obriga a disponibilização de fraudário do interior dos estabelecimentos que especifica. Já tem esse projeto. Já tem. Pela competência, o projeto de lei de número 84 para as devidas comissões. Projeto de lei 085/2015, vereador José Valdo Machado. Proíbe a cobrança de ingresso, passaporte, bilhete, o equivalente a acompanhante de criança quando da realização de evento musical, cultural, artístico, ciência esportiva, de parques de diversão e similares de conotação infanto-juvenil diante do município de Ilhéus e das outras providências. Pela competência, o projeto de lei de número 85, de autoria do vereador José Valdo Viana Machado, para as devidas comissões. Projeto de lei 086/2015, autor vereador José Valdo Machado, reconhece como utilidade pública municipal a Associação Novo Céu de Cristãos Católicos da Diocese de Ilhéus e das outras providências. Projeto de lei de número 86, encaminhado pela competência, de autoria do vereador José Valdo, para as devidas comissões. Projeto de lei 087, gabinete do vereador Alisson Mendonça, reconhece como entidade de utilidade pública a Associação Profissional dos Professores de Ilhéus e das outras providências. Projeto de lei de número 87, de autoria do vereador Alisson Mendonça, encaminhada pela competência para as devidas comissões. Requerimento 251, autor vereador José Valdo Machado, seu presidente requer à mesa com devida anuência ao plenário que seja encaminhado ao ofício do prefeito do município de Ilhéus, Jabes Ribeiro, solicitando o mesmo que faça reforma na praça do distrito de Aritaguá, pois a mesma se encontra em estado deplorável por falta de manutenção do poder público. Requerimento de número 251, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 252/2015, autor vereador Ivo Evangelista. O vereador signatário das suas atribuições, garantido pelo inciso 10 do artigo 98 do regimento interno desta grega à Casa de Leis, vem requerer à mesa, após a anuência plenária, que seja enviado a correspondência ao Correio, solicitando a inclusão do CEP das ruas Morada do Porto, das Águas 1 e 2, Morada das Brisas, possibilitando que a comunidade receba a correspondência normalmente. Em votação, pô. Em votação, assim não votando. Em discussão, o requerimento de número 252. Em discussão. Ok. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 253, autor vereador Ivo Evangelista. Vereador signatário no uso das suas atribuições, garantido pelo inciso 10 do artigo 98 do regimento interno desta grega Casa de Leis, vem querer a mesa após a anuência plenário que seja providenciado para esta casa a substituição dos copos de plástico por copos biodegradáveis de papel, objetivando um plano de gestão sustentável deste poder, ao passo de indicarmos o encaminhamento à referida sugestão ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo determine setores competentes a adotação da mesma medida na estrutura do Executivo Municipal. Em discussão, o requerimento de número 253, de autoria do vereador Ivo Evangelista, em discussão. Em discussão, senhor presidente. Vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, esse requerimento, hoje o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, o governo federal já adotaram esse tipo de uso de copos, desse tipo de copos. Porque esse copo, ele se desfaz mais rápido do que um copo descartável desse normal aqui. Esse aqui fala-se em 50 anos, e esse outro, com 2, 3 anos, ele já se destruiu rapidamente. Então, nós temos que contribuir e colaborar com o meio ambiente. Então, por isso que a gente solicita desta casa, como também da Prefeitura e demais órgãos, que adote essa iniciativa, que será muito importante, e o meio ambiente agradece. Ok, vereador. Em discussão, o requerimento de número 253. Em votação, os vereadores que aprovam
Em discussão, vereador Cosme Araújo. Vereador Cosme Araújo. Discussão. Discussão, Vossa Excelência? Senhor, Vossa Excelência quer saber o objeto. Propõe que seja encaminhada o vereador signatário no uso legal de suas atribuições, garantido pelo inciso 10 do 98, regimento dessa casa, que seja providenciado por esta casa a substituição dos copos de plástico por copos biodegradáveis de papel, objetivando um plano de gestão sustentável deste poder, ao passo que indicamos o encaminhamento da referida sugestão ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo determine aos setores competentes a adoção da mesma medida na estrutura do executivo municipal. Ou seja, recomenda que a Câmara desde já passe a fazer uso dos copos biodegradáveis de papel. Em discussão, vereador Cosme Araújo. Cosme. Esse queimou uma porra aí. Esse está com problema. Eu primeiro quero saber que quando um vereador apresenta uma proposição que pode beneficiar uma empresa ou qualquer coisa parecida, que diga as concorrentes que tem na cidade, quem vai vender esse produto. Porque daqui a pouco a gente está... Nerivaldo está rindo. Daqui a pouco nós estamos favorecendo involuntariamente, sem sabermos o que estamos fazendo aqui. Então, eu gostaria de que, primeiro, não pode ser através de um requerimento. Eu entendo que seria através de um projeto de lei, que ainda assim seria altamente discutível. Requerimento para dizer que a partir de agora tem que deixar de ser copo de vidro para copo de aço, ou para copo disso, para copo daquilo, isso não é papel da Câmara. Eu entendo que não é o papel da Câmara em relação, principalmente porque nós não sabemos que empresa é essa. Já tem empresa em Ilhéus para fornecer esse produto? Como é o nome da empresa? Onde está essa empresa? De quem é essa empresa? Eu voto contra, porque entendo de que não pode se votar um requerimento pedindo para o Executivo beneficiar, não se digo nem beneficiar, nós não sabemos sequer se existe na cidade alguém que possa fornecer esse produto. Eu gostaria até de ouvir do propositor para ele dizer que empresa é essa, onde fica localizada. Nerival concordou comigo, balançou a cabeça, tá entendendo? Ok, vereador então, Cosme. Que fica bem melhor. Ok, vereador Cosme. Conceda a palavra ao vereador Josevaldo. Eu queria parabenizar o vereador Ivo pela preocupação ambiental. E a questão da aquisição do copo A, copo B, é por isso que existem os processos licitatórios. É para isso que existe o processo licitatório. Para que se exponha, inclusive o pregão não precisa ser presencial, para que todo o Brasil participe do processo. Então, o vereador não pode estar apegado